Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos diversos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Também te peço desde já para que deixe o seu like, faça um comentário e compartilhe este vídeo com mais pessoas. O nosso programa de hoje, o nosso quadro de hoje, é de estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos que já acompanham o canal sabem que estamos estudando as lições do último trimestre do ano de 2024, com um tema maravilhoso, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E já estamos no estudo da 7ª lição. Hoje contamos aqui, mais uma vez, com a participação do professor Luiz Carlos, presbítero Luiz Carlos Oliveira. Eu te convido a ficar conosco até o final deste vídeo para estudar juntamente, conosco este tema, o tema de hoje da 7ª lição, que tem como título A Promessa de um Coração Novo. Bom, Luiz Carlos, saúde os nossos irmãos e vamos prosseguir com o estudo da nossa lição. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus, dizer da minha alegria e satisfação estar aqui dando mais uma parcela de contribuição com os estudos da Escola Bíblica Dominical. Dizer que estou muito feliz e grato a Deus por esse tempo que estamos vivendo no estudo dessas lições, nos debruçando sobre esses temas tão importantes para a nossa edificação, para o nosso encorajamento, estudar sobre as promessas de Deus. São temas que renovam o nosso coração, que nos levam a conhecer um pouco mais do nosso Deus, amá-lo ainda mais e ter esperança nele. Então, sou muito grato e lhe convido a estar conosco até o final desta aula. Que Deus abençoe. Bom, Luiz Carlos, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Aqui é o nosso canal Bereano Pentecostal. E nós temos, gente, aqui vários vídeos. Deixa eu dar um recadinho antes da gente começar aqui o nosso estudo, o estudo. É que o canal Bereano já tem, acho que uns 100 vídeos, né, André? Por aí ou mais. Nós temos todas as lições do ano de 2024 e também do último trimestre do ano de 2023, pois começamos ali no último trimestre. E, além disso, temos diversos podcasts com convidados especiais, né? Temos só aqui na lembrança, temos Pastor João Gonçalves, o mais recente. Tivemos também aqui Manuel Filho, evangelista Manuel Filho. Tivemos também aqui, me lembra aí, diretor de mídias. Teve uma recente agora dos 507 anos. Aí, isso daí é de temas, né? Eu estou aqui falando dos testemunhos também. E tivemos o testemunho do pastor João, Juliano Fraga, né? Erivelton Júnior. Rapaz, temos o pastor Lázaro, né? Leme. Coloca assim a mãozinha assim para baixo. Pronto, aqui abaixo você vai ver aqui a nossa biblioteca de vídeos, você vai poder ver aí passando. Eu te convido a conferir esses vídeos, né? Temos vídeos muito edificantes. E o André lembrou bem aqui, irmãos, que tivemos recentemente um podcast temático sobre a Reforma Protestante, né, com o professor Neto da Nóbrega. Ficou excelente o vídeo, uma aula maravilhosa, que você poderá conferir e também aprender bastante sobre as origens, né, dessa transformação, desta renovação que Deus fez na sua igreja ali no século XVI. Mas vamos nós aqui, irmão Luiz Carlos, vamos estudar, que o tempo urge.
O título da lição, já dissemos, a promessa de um novo coração, de um coração novo. É bom lembrar que ele botou o adjetivo aqui depois do coração, né? Foi. Nós temos o texto áureo que diz o seguinte: vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Isso está prometido em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. A verdade prática, irmão Luiz Carlos, diz como? O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Certo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo 2, versículos de 25 a 29, e também Jeremias, capítulo 31, versículos do 31 ao 34. Vamos aos objetivos da lição, irmão Luiz Carlos. Pode ler. Os objetivos da lição são conceituar a palavra coração, de acordo com a Bíblia. Em segundo lugar, destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. E, em terceiro lugar, elencar as promessas para o coração novo. Muito bem. A palavra-chave é coração, né? E aí na nossa introdução eu quero que você nos apresente aqui de forma panorâmica sobre o que iremos estudar nesta lição. Meus irmãos, nessa lição nós estudaremos sobre a promessa de Deus de conceder um novo coração ao seu povo. Essa é uma promessa central nas Escrituras, é uma das mais poderosas declarações de amor de Deus, que deseja transformar e renovar o ser humano de dentro para fora. O nosso estudo abordará como Deus transforma, como Deus realiza uma transformação espiritual, né? Como ele está comprometido em realizar tal transformação e como essa promessa é feita através de um profeta do Antigo Testamento e ela alcança o seu cumprimento e a sua plenitude no Novo Testamento através da obra de Cristo realizada no Calvário e da aplicação de tal obra realizada pelo Espírito Santo no coração daqueles que são convertidos a Deus. Nós vamos explorar também o significado de ter um coração novo, porque essa renovação é essencial para a vida de fé autêntica, né, em obediência. Veremos que o que é o coração de pedra, simbolizado na natureza pecaminosa e endurecida e resistente à vontade de Deus, enquanto o coração de carne representa a nova disposição espiritual, sensível e aberta para seguir os caminhos do Senhor. Por fim, nosso objetivo nessa lição será entender a ligação entre a promessa de Deus e a obediência aos pré-requisitos, né, ao que ele requer de nós. Examinaremos como a regeneração e o novo nascimento nos capacita a viver uma vida santificada que glorifica e agrada a Deus. Muito bem. O primeiro tópico, irmão Luiz Carlos, nos traz como título o coração na perspectiva bíblica. E aí nós vamos aprender aqui, né, o que significa coração na Bíblia, se refere ao órgão, se refere a uma metáfora. Vamos lá. O coração na Bíblia, né, nós queremos que você traga aqui nesse primeiro subponto o que significa coração dentro do texto bíblico, né? E assim, explique se realmente é algo mais literal ou metafórico, né? O coração na Bíblia é usado como uma metáfora, né? É uma metáfora que representa o homem interior. Então ele é usado no Antigo Testamento e no Novo Testamento com referência à sede da alma do homem, né? O centro das emoções, da vontade, dos pensamentos, das decisões. O texto bíblico, ao invés de se referir ao órgão literal, o coração nas Escrituras, é o núcleo da personalidade e da moralidade do ser humano. Então é usado na Bíblia exatamente com referência. Há textos nas Escrituras, por exemplo, aquele que diz, eu, Senhor, examino os pensamentos e esquadrinho os rins, né?
uma expressão, os rins. Essa expressão é substituída em algumas versões para coração, né? Porque na literatura judaica é como se fosse o pensamento, ou quando quer falar de sentimentos, né? Fala das entranhas, né? Das entranhas. Como Paulo usa também, né? Na linguagem dele, com entranháveis afetos de misericórdia, né? Afetos das entranhas, de dentro. Então, fala de algo que é anterior ao físico, né? Anterior, vem antes do aspecto físico. A Bíblia, ela tem esse conceito. Por exemplo, morte e vida nas Escrituras, antes de se representarem conceitos físicos e biológicos, eles são conceitos espirituais e teológicos. A morte representa esse estado de separação e distanciamento que o homem tem de Deus por ocasião da sua natureza pecaminosa e do seu afastamento de Deus. E isso é chamado de morte, é uma morte espiritual. Ele está avesso a Deus, naturalmente avesso a Deus, nasceu dessa forma porque nasceu em pecado. Vida diz respeito a estar em perfeita harmonia e conexão com o Senhor. Então, no mesmo sentido, o uso da palavra de coração aqui, usado nas Escrituras, fala de disposições interiores profundas que são anteriores à própria liberdade e às próprias ações do indivíduo. Eles determinam as ações do indivíduo. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus vê o coração, em 1 Samuel 16, 7, demonstrando que Deus está interessado não apenas nas ações exteriores, mas nas intenções e nos sentimentos íntimos que movem tais ações. Em Provérbios 4 e 23, nos é dito, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isto mostra que a fonte de onde flui os pensamentos, as palavras, os comportamentos, é o coração do homem, né? E por isso precisa ser guardado com zelo. Eu estava ponderando ontem sobre uma ilustração para isso, e eu penso que no coração como sendo uma sede, né? Uma organização, e que essa organização, para ela funcionar bem, ela tem um núcleo de pensamento que está fazendo a gestão de pessoa, a gestão financeira, né, os rumos daquela empresa, aquele núcleo, né, aquele núcleo interior que pensa em todos os detalhes antes da empresa realmente abrir as suas portas e servir, né, servir. Então, o coração do homem é essa sede interior, né, que faz a administração, tanto da maneira como necessariamente pensa ou exercita a capacidade de pensar, quanto faz a gestão das suas emoções, das suas vontades e das suas liberdades, das suas decisões. Então, essa sede interior. E é assim que a Bíblia trata o coração, como a parte mais íntima do ser humano. Muito bom. Eu acho assim, importante, né? O autor aqui, o comentarista, ele já traz esse esclarecimento e você acrescenta muito bem aí essas informações, Luiz Carlos. Mas a gente, hoje, o homem atual, né? Nós que vivemos nestes tempos da ciência mais desenvolvida, com tantas informações, quando se fala em coração, a gente imagina logo o órgão, né? Mas o homem antigo, que não tinha essas informações, esses conhecimentos científicos, né? Biológicos, médicos, então ele realmente atribuía coração assim ao conjunto, talvez, de partes internas, de órgãos internos, né, que havia nele. E aí, por quê? Ele sentia o coração acelerado, né? Isso. Ele sentia havia uma profunda conexão, né, com isso, né? Um estremecimento quando havia uma emoção forte, né? E aí eu acho que sentia tristeza, né? Sente aquele aperto no peito, né? No peito. Isso. Né? Então ele acaba relacionando, né? Ainda hoje as pessoas usam o coração de forma metafórica, né? Isso. Quando fazem que ama alguém, desenha um coraçãozinho, bota o nome da pessoa amada, né? E diz que aquilo ali
estou sentindo o meu coração, beijo do coração, né? Isso. Então é realmente essa linguagem metafórica que ainda se usa hoje, embora que as pessoas tenham um conhecimento mais amplo hoje, né, da ciência, da biologia, como é que a gente diz? Da anatomia humana, conhece bem, humana, bem melhor. Mas vamos então aqui nesse sentido, né, porque esse coração novo, ele não é Jesus fazendo um transplante do coração. Não é um coração novo que ele está botando literalmente, mas é espiritualmente falando, né? Então, o segundo ponto é a circuncisão do coração. E agora ele complicou, né? Que ele trouxe circuncisão do coração, né? E a nossa questão é, o que era a circuncisão no Antigo Testamento, que eu acho importante esclarecer, né, para a compreensão desse tópico, isso. Dizer o que era a circuncisão e fazer essa relação metafórica ainda mais ampla com o coração também. A circuncisão no Antigo Testamento vai surgir, por exemplo, em Gênesis. E o que é a circuncisão do coração hoje, né? Vai surgir, no Novo. Isso, vai surgir em Gênesis, né? É uma ocasião em que Deus está falando com o seu servo, com Abraão. E lá em Gênesis, capítulo 17, do 9 ao 14, ele vai falar sobre instituir a circuncisão como uma marca, né? Uma marca de pertencimento, de compromisso, né? Todos os filhos de Israel, a partir do 8º dia de nascido, deveriam ser circuncidados. A circuncisão nada mais era que uma pequena cirurgia, onde se pegava a pele que reveste a glande do pênis e se fazia o corte, que hoje nós temos um nome para a operação de fimose, né? Só que todo judeu, ao 8º dia de nascido, ou a partir de então, ele deveria ser circuncidado, como um sinal de pertencimento, né? Um sinal de aliança, de compromisso, né? Uma marca que havia no corpo de todos eles, né? Exatamente. Embora fosse uma marca interna, né? Era uma marca interna, E é interessante, o ser uma marca tão interna, né? Em um órgão que é tão guardado, né? Tão protegido, aponta para vários fatores, né? Já ali no Antigo Testamento apontava para vários fatores. Quer dizer, alguns judeus tratavam a circuncisão como uma marca de pureza, né? Pode haver um sentido em que seja uma marca de pureza? Sim, no sentido de que, de certa forma, a circuncisão fazia também uma espécie de proteção, né? Era uma espécie de proteção quando um casado, né, ele estivesse dormindo com a esposa, né, tendo suas relações, a asepsia, né, seria mais fácil de se fazer a asepsia e ele não carregaria impureza para ela, coisa parecida. Então, existem esses fatores onde você pode compreender algo que equivale a uma purificação bem profunda, bem interna. Mas o mais compreensível é que, de algum modo, a circuncisão apontava para a profundidade do pecado, a profundidade do problema. E nisso, esse tópico combina muito com o assunto do novo coração. Porque, veja, por mais justo, por mais santo, por mais piedoso que fosse um judeu, e ele poderia ter tido um casamento perfeito, ele poderia ter uma vida ilibada e reta, ele e sua esposa, quando ele formasse um lar, com toda a sua piedade, o máximo que ele conseguiria produzir do íntimo dele era um novo pecador no mundo. Então, de certo modo, a circuncisão apontava para o fato de que, nessa aliança, esses indivíduos eram intrinsecamente necessitados de uma renovação. E isso era difícil para os judeus compreenderem. Sequer isso passava pela mente deles. Mas em algum momento da história, da revelação de Deus, isso se tornaria mais evidente e mais claro. Por exemplo, em Jeremias 4, é quando vai ser introduzido pela primeira vez esse entendimento da circuncisão do coração. Quer dizer, se é de extrair uma pele que reveste a glande do pênis,
e é um sinal de pertencimento, de aliança, de significado, e também um significado de pureza, de santificação, se faria uma circuncisão de algo que revestia o coração e que impossibilitava a lei de Deus de ser gravada ali. Então, desde cedo, Deus já estava dando sinais do que ele pretendia fazer com o homem. Então, a circuncisão no Antigo Testamento era essa cirurgia que era feita em todo judeu e que era esse símbolo de pertencimento. Já em Jeremias, Deus já começa a dar sinais ao seu povo de que aquele símbolo de pertencimento, de compromisso, apontava para uma obra que o homem necessitava que fosse feita no seu coração. E aí nós chegamos no Novo Testamento, onde no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai começar a mencionar, por exemplo, em Romanos 2 e 29, Colossenses 2, 11, sobre a circuncisão do coração. No Novo Testamento, Paulo ensina que a circuncisão do coração é a verdadeira marca do cristão. É um sinal de aliança, de santificação, feito pelo Espírito Santo e não por mãos humanas, né? Essa circuncisão espiritual representa um novo nascimento, onde o Espírito Santo transforma o coração, retirando o coração de pedra e dando um coração de carne. Então, é como se fosse uma cirurgia que é feito, transplante, né? Um transplante onde se muda, né? Um transplante de coração. Isso não é interessante, né? Eu ia usar uma ilustração, mas tu usou a expressão transplante, me fez lembrar de uma experiência que eu tive em casa com o Lucas. O Lucas, com 5 anos, mais ou menos, ele estava me contando lá uma história, eu não sei se eu já contei aqui, mas ele estava lá querendo me contar uma história, estava muito empolgado. E eu não estava conseguindo compreender o que ele queria dizer. Ele falando na linguagemzinha dele lá, e ele contava essa história, e eu ficava, meu filho, eu não estou entendendo. E ele, papai. Aí começava a contar de novo a história. E eu disse, não, eu não estou entendendo. Aí ele, papai, sabe, bem nervoso já. Aí ele pediu para me sentar. Ele me sentou assim na cama. Quando eu me sentei, eu fiquei mais ou menos na altura dele. Aí ele fez um gesto como se estivesse pegando o meu coração e jogou fora e fez assim e colocou como se fosse o coração dele no meu peito. Foi uma coisa assim que inusitada, né? Colocou no meu peito. Aí disse assim, o senhor me entende agora? E aquilo foi um start, assim. Eu fiquei... óbvio que eu não compreendi ainda o que ele queria contar. Mas aquilo ali que ele fez me fez perceber que para compreender as coisas de Deus, o Cristo falou que nós temos que ser como uma criança. Nós temos que ter esse novo coração, essa nova realidade do Novo Testamento, essa nova realidade em Deus, essa perspectiva do que Deus é e do que Deus se compromete a fazer com o seu povo, só é possível em um novo coração. Uhum. Só um novo coração conseguirá ouvir e entender a voz de Deus no seu Santo Evangelho. Muito bom. Agora, nós temos ainda um terceiro subponto, né, que é um coração novo. É claro que vai ser, vamos dizer assim, vamos continuar, né, na mesma temática, e você vai nos explicar a relação entre esse texto de Romanos, que foram os 2 textos aí da leitura bíblica em classe, né? A relação entre esses 2 textos, em que ele fala dessa circuncisão do coração e o coração novo lá de Jeremias. Eu creio que você já falou, de certa forma, né? Isso, foi. Mas complemente aí mais algumas informações, algumas coisas importantes. Em Jeremias 31 e 34, por sua vez, profetizado sobre o novo pacto que Deus faria com seu povo, Deus promete escrever as suas leis no coração do indivíduo, em vez de apenas em tábuas de pedra, e colocar a sua vontade dentro dele. Esse aspecto é mais profundo e pessoal, pois implica uma mudança radical na natureza humana, onde o povo será capaz de obedecer a Deus, não por obrigação, mas por desejo e amor. A ideia é que, desde a Antiga Aliança, o que atrapalhava a relação do homem com Deus era ele ter um coração carnal, pecaminoso. Esse coração de pedra tende a ver com esse aspecto da natureza do homem
quando já nasce em pecado. Quer dizer, no Antigo Testamento não existe a regeneração. Entendeu? Pode existir uma graça de Deus ali, capacitando os indivíduos a andarem por fé, mas essa realidade do novo coração só é produzida por meio da obra, da aplicação da obra de Cristo, da aplicação da obra que Cristo realizou pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aplica no coração do homem. Mas no Antigo Testamento todinho, os homens, para usar uma figura de linguagem, não sei se brasileiro, mas pelo menos cearense os homens estão batendo cabeça para tentar obedecer à lei. Veja, a lei, a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que ela é boa, perfeita, né? A lei é boa em si. Ela é a expressão do caráter de Deus. A lei moral de Deus entregue para o seu povo, ela se expressa como uma lei perfeita, uma lei boa, né? Toda ela é uma revelação do próprio caráter de Deus. Em olhar para a lei, o indivíduo compreende como é o seu Deus. Mas o problema é que a lei ela apresenta um padrão moral perfeito, que glorifica e agrada a Deus, mas o homem é incapaz de obedecê-la à risca, né? Aquele que tropeça em um só mandamento, tropeçou em todos os mandamentos. Então, se o indivíduo que tropeça no mandamento é passivo de morte, então esse indivíduo precisa de alguém que medie a sua relação com Deus, alguém que pague o preço pelo seu pecado. Por isso, o sangue de bodes, de animais, que eram ali oferecidos, que eram aceitos por Deus, porém eram incapazes de renovar o indivíduo. Ou seja, o sacrifício da antiga aliança, ele cobria o pecado. Mas é como uma parede que tem uma mancha e você dá algumas demãos de tinta e cobre a mancha, mas no fundo, você sabe que a mancha continua lá. Assim, depois de um sacrifício, depois de uma cerimônia realizada na antiga aliança, o indivíduo saía com a impressão de que tudo foi resolvido, mas não tinha sido resolvido. A mancha continuava no coração dele. Paulo usa uma expressão muito forte em Romanos 8, quando ele diz que o que era impossível à lei, visto está enfraquecida pela carne. O que significa que a lei vinha com toda a sua perfeição, apresentando o padrão moral de Deus para o homem, mas ela encontrava no homem um coração incapaz de obedecê-la. Paulo continua em Romanos 8, dizendo que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, havia uma inclinação no homem que estava sempre averso à lei de Deus. Acho que no capítulo 5, não sei, ou é no capítulo 6, ele fala, eu não conhecia, eu não sabia que cobiça era pecado, mas quando a palavra se apresenta a mim, a lei se apresenta, não cobiçarás, então o meu coração passou a cobiçar. Então é mais ou menos isso. E você pode relacionar qualquer mandamento, o coração estaria disposto a fazer o oposto, na hora que conhecesse a lei. Então, essa lei interior de um coração carnal que habita em todo ser humano antes da regeneração. Então, toda vida que a lei se apresenta a ele, ele está indisposto a ela, ele está em contradição a ela, está em oposição a ela. Então, o que acontece é que o profeta, quando menciona o novo coração, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, é Deus dizendo que vai tratar o problema no coração do problema. Aliás, foi dito por alguém que o coração do problema humano é o problema do coração humano. É o cerne, está lá dentro. São o que o Dr. Weber Campos chama de as inclinações morais dominantes. O indivíduo, ele é livre, porque a liberdade é intrínseca ao ser humano, mas ele é escravo, por outro lado, de uma inclinação moral dominante que é dominada pela natureza pecaminosa. Então, esse indivíduo tem tal inclinação que é anterior à própria liberdade dele, à própria capacidade de decidir qualquer coisa, de modo que qualquer coisa que ele decida, ele o faz desprezando a Deus, e mesmo fazendo o bem, ele o faz contra Deus. Então, é do coração do homem. O homem é incapaz de agradar a Deus, incapaz
de viver à risca os preceitos de Deus. Portanto, era necessário que Deus mudasse o coração do problema. O pastor João costuma repetir uma frase que ele diz assim: se tratadas as nascentes, curadas ficarão as águas. E é essa a questão. Precisa se tratar a nascente do problema, lá dentro, nas inclinações morais dominantes. E então o indivíduo poderá ter novas disposições interiores para seguir a Deus. E é o que Deus propõe na regeneração, nesse novo coração. Ele propõe mudar essas disposições interiores. Elas são anteriores à própria liberdade. Por exemplo, dá um exemplo a isso. Digamos que um indivíduo ele é coagido por um criminoso a realizar alguma coisa imoral, alguma coisa contrária à natureza e à moralidade daquele indivíduo. Ele é um indivíduo moral, é um indivíduo justo, é um indivíduo reto e nunca pensaria em fazer aquilo que o criminoso está coagindo ele a fazer. O criminoso está com a arma diante dele e está ameaçando ele. Esse indivíduo, digamos que ele decida fazer essa ação imoral, né? Contra a própria natureza dele, contra a própria ética dele, a conduta dele. Se ele fizer, ele poderá passar o resto de sua vida dizendo: eu só fiz aquilo porque aquele cara colocou uma arma na minha cabeça. Só por isso. Mas no fundo, nós sabemos que ele fez porque ele decidiu fazer. Ele tem liberdade para fazê-lo. Mas as inclinações morais dominantes nele foram que decidiram antes da liberdade dele de decidir. Ou seja, ele ponderou no âmago do seu coração o que tinha mais peso e valor naquela hora, a sua moralidade ou a sua vida. E ele decidiu por ambos. E ali dentro, ele decidiu. Por outro lado, existem coisas que o indivíduo interiormente deseja fazer, mas é incapaz de fazê-lo. Por exemplo, digamos que uma pessoa sofreu um trauma psicológico muito profundo por conta de uma violência física, de algum tipo de violência. Né? Alguém infringiu algo contra outra pessoa. Ambos se tornaram cristãos, ok? Ambos se tornaram cristãos ou eram cristãos. Né? É possível que um cristão faça alguma coisa muito errada e violenta. Então, ambos estão ali na mesma igreja, aquela pessoa com aquele trauma horrível, e ela ouve uma mensagem sobre perdão. E ela tenta, na primeira semana, perdoar. Ela diz no coração dela: Senhor, eu perdoo essa pessoa por ter feito isso comigo. Mas no fundo, todas as vezes que ela olha para aquela pessoa, ela revive o momento, revive os traumas. No fundo, ela não quer olhar para a cara da pessoa, não só porque ela revive os traumas, porque ela não consegue perdoar. De jeito nenhum. O que um cristão, nessa condição, faz nessa luta? O senhor, o que é que o senhor acha? Tem que perdoar de qualquer jeito. Tem, mas não consegue. O que ele faz? Tem, mas não consegue. Ele diz: eu perdoo. Mas no fundo, ele sente. Daqui a pouco ele revive aquilo de novo. O que é que o senhor acha que ele faz? Ora. Tá vendo? Você chegou no ponto. Ele ora. Ele vai a Deus e diz: Deus, tire essa mágoa de mim. Está aqui. Está acima das minhas forças, das minhas capacidades. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que existe algo anterior à liberdade dele que domina, que é mais forte que a própria capacidade dele de decidir sobre isso ou sobre aquilo. Algo anterior. São as inclinações morais dominantes. Num aspecto relativamente positivo, né? Tirando esse aspecto mais aqui, imagine um moço apaixonado por uma jovem, eles estão namorando aí há 1 ou 2 anos, e ele é profundamente apaixonado por ela. Ele está disposto a casar. Está batalhando, comprando as coisas, realizando tudo para se casar. E aí, digamos que dentro do relacionamento, ele tem um relacionamento tóxico. Ele é muito apaixonado pela jovem, mas é um relacionamento muito tóxico. A jovem é extremamente carnal.
Ela se mostra como cristã, mas ela é muito carnal. Ela é ruim. Ele sabe que aquele relacionamento vai fazer com que ele sofra para o resto da vida. Ele é um cristão que está apaixonado por uma jovem, está disposto a se casar com ela, mas ele sente que aquele relacionamento é doentio, não agrada a Deus em aspecto algum. Ele sabe que a coisa mais correta a fazer é terminar o relacionamento, mas ele não consegue, porque ele realmente a ama de verdade. O que um homem cristão nessa condição faz? A gente chega ao mesmo ponto, Josué. Ele ora. Ele diz: Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que terminar, mas eu não consigo. Eu termino hoje, semana que vem eu vou voltar. Eu não consigo. Eu preciso que o Senhor tire isso de mim. Ele sabe que tem algo anterior à própria liberdade dele que rege as suas decisões. São as inclinações morais dominantes. Quando Deus diz que vai substituir o coração de pedra pelo coração de carne, ele está tocando no coração do problema. Ele está dizendo: é de dentro de você, de onde procede todo o mal, que eu preciso mudar. E só ele pode mudar o interior do homem. É por isso que no diálogo dele de Jesus com Nicodemos vem ali cheio de, todo faludo, todo falastrão: mestre, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz as obras que tu faz se Deus não for com ele. Aí Jesus olha para ele e diz assim: rapaz, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo assim: você pensa que está vendo alguma coisa, mas você não está vendo nada, se você não nascer de novo. Aí, no meio do diálogo, ele diz assim: ah, Senhor, porventura eu irei voltar ao ventre da minha mãe e eu voltarei a nascer novamente? Aí ele disse: você ainda não tocou o ponto. Nicó, o vento sopra onde quer. Nicó. Você ouve a sua voz, mas você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ele usa duas metáforas para representar a obra do Espírito Santo no coração. Um, do vento, impetuoso, indomável, livre. Ninguém pode dominar o vento, né? Se bem que já teve quem quisesse estocá-lo, né? Mas não pode ainda. E ele usa essa expressão para mostrar o poder do Espírito de trazer vida aonde ele soprar. E o outro exemplo que ele dá é de uma mulher grávida. E isso é maravilhoso, porque uma mulher, ela engravida, ela passa por todo o processo, seria assim, gestacional, todo o processo, mudanças acontecem nela, diversas mudanças, ela vai sofrer as dores, até a última dor, a mais atroz de todas, quando a criança nasce. Ninguém chega para uma criança recém-nascida, nos braços da mãe, e diz: meus parabéns, você fez um ótimo trabalho. Você diz isso à mãe, porque você sabe que todo o mérito daquela criança que nasceu pertence à mãe, pertence ao casal, pertence ao amor, e não à criança em si. Porque essa é uma obra que o homem não pode fazer por si só. Ele depende da ação da graça de Deus no interior do seu ser. Bom, rapaz, foi profundo aí. Muito bom, não é isso? Bom, Luiz Carlos, assim, eu sei que a gente já está se demorando muito nesse ponto, mas eu quero tentar simplificar, né? Que eu vejo assim, a lei no Antigo Testamento, ela é tipo, tudo bem, é a lei divina, é a lei, né, perfeita de Deus, mas toda lei, toda regra que se impõe a alguém, ela é de fora para dentro. Isso. Olha, Luiz Carlos, você tem que fazer isso, 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 aquilo. A pessoa, como diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Vai obedecer porque tem medo das consequências, né? Lá no meu trabalho a gente diz: manda quem pode, obedece quem tem boleto. Pois é. Bom, né? Mas quando o ser humano ele tem as suas, assim, no amadurecimento,
né, na reflexão, ele vai concluindo o que é melhor, a forma melhor de viver, ele vai tendo as próprias conclusões, as regras vão saindo de dentro para fora. Ele faz muito melhor aquilo do que quando a coisa é imposta de fora para dentro. Verdade. Né? Isso. É imposta de fora para dentro. E na nova aliança é isso que o Senhor nos mostra que seria feita. A obra, né, ela seria interiorizada. Isso. É tanto que eu não vejo, a gente não vê nenhuma uma lista de mandamentos no Novo Testamento, assim como tem no Antigo Testamento, como, né? Faça isso, não faça aquilo. Embora tenha uma série de instruções, de orientações, mas a gente vê, por exemplo, pelo fruto do Espírito, que ali nós temos a essência, né, dos mandamentos. O amor, né, o gozo, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança, né, aquelas 9 virtudes, nós temos ali a essência. E quando o ser humano, o Espírito Santo produz aquilo, ele ama, ou seja, né, ele não mata, ele não rouba, ele não faz nada de mal contra o seu semelhante, não porque alguém está dizendo, mas porque o amor de Deus que está derramado no coração dele faz com que ele procure naturalmente agir de uma forma, né, melhor para com o seu semelhante. E daí por diante, né? O próprio Sermão do Monte, ele não é uma lista de faça e não faça, ele é uma descrição, né? Bem-aventurados são. Ele está sempre descrevendo o tipo de homem que é o homem regenerado, o homem com um novo coração, né? O texto de Romanos 5, que você citou, ele é emblemático, porque, veja, se no âmago da questão o indivíduo vai obedecer não por coerção, né? Mas por amor, o texto de Romanos 5 diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então é o Espírito de Deus que faz isso, né? O texto da primeira epístola de João diz que primeiro ele nos amou, depois nós o amamos. E aí o Cristo diz, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Quer dizer, é o amor que é a fonte, a força motriz da obediência à obra de Deus. E não uma imposição, né? Exatamente. Mas vamos lá, que esse ponto aí a gente já gastou bem 1 hora, né, diretor? Né, André? O coração de quem está aliás, a sinopse, eu ia esquecendo da sinopse. Sinopse 1 do primeiro tópico. O coração se refere ao homem interior para revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. O segundo tópico é o coração de quem está em Deus. Aí nós temos um coração inclinado a Deus, né? E aí você vai falar dessa inclinação desse novo coração, né? O que é isso aí? O que é um coração inclinado a Deus? Isso. O que é um coração inclinado a Deus? Um coração inclinado a Deus é um coração que busca a vontade e os caminhos do Senhor em todas as áreas da vida. Isso significa ter uma disposição interna de amar, de obedecer, de honrar a Deus em tudo, mesmo quando a inclinação natural do ser humano é resistir e se afastar do seu caminho. Note, no primeiro ponto, nós encerrávamos ali mostrando essa relação, essa distinção entre o coração de pedra, em que o indivíduo tem uma inclinação oposta a Deus constantemente, e o novo coração que Deus dá. Ele trata o indivíduo por dentro, né? Movendo as disposições interiores, lhes dando vida. E aí, muito perfeitamente, a Bíblia relaciona o estado anterior do homem como morto, né? Porque um morto ele não pode reagir a estímulo algum, né? Um morto não reage a estímulo algum. E aí os estímulos aqui mencionados são a obediência, o amor, a justiça, a fé, a santidade. Esses são os estímulos que o homem deveria reagir a eles, mas o homem é incapaz. O que é que a Bíblia fala? Em Romanos capítulo 3, faz uma lista da condição do homem, né? Dizendo que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, né? Na língua tem veneno, os pés são ágeis para correr. A garganta é um sepulcro. Né? E aí vai citando uma série de exemplos. Se você for para
Efésios capítulo 2, vai ver também essa lista, porque ele diz assim, ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, né? O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí ele vai citando uma série de pecados, ou seja, o indivíduo é incapaz de reagir aos estímulos da graça porque está morto. Então o que é que Deus faz? Pega aquele coração de pedra, um coração de pedra não pode bombear vida, e lhe dá um coração de carne, que é capaz de bombear vida. Ou seja, ele muda as disposições interiores do indivíduo, lhe dando uma nova natureza, uma nova disposição, e esse indivíduo agora tem capacidade de reagir aos estímulos. Se você continuar, veja como isso faz sentido. Você continua a leitura de Efésios, e quando chega ali no versículo 9 e 10, ele diz, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, o Pai, preparou para que andássemos nela. Ou seja, as boas obras agora, elas têm um lugar e uma razão de ser após o novo nascimento. Não antes, mas após o novo nascimento tem razão de ser. Então, um coração inclinado a Deus é um coração que busca a vontade de Deus. Então, é essa nova disposição que Deus dá. Isso é interessante, você não necessariamente, se você pensar um pouco direitinho sobre isso, vai se questionar, né? Levantar uma interrogação. Tá, Deus me deu novas disposições. Agora, aquilo que João falou na primeira epístola dele, no capítulo 4, ele diz assim, que sabemos que somos de Deus e que nenhum dos seus mandamentos são penosos, né? Quando eu estava ali na minha cegueira espiritual, eu li a epístola de João e eu fiquei assim, como assim não são penosos? É difícil Pesados, obedecer, né? É difícil obedecer. Também pode ser dito, né, aí nesse texto, pesados. Pesados, né? Pesados, né? É difícil obedecer. São pesados, sim. Por que ele está dizendo isso? Foi depois que Deus operou a mudança no meu interior, as disposições do meu coração, que eu pude entender o que o salmista quis dizer, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação de dia e de noite. Então, obedecer a Deus não é mais um peso. É algo que o indivíduo sente prazer e desejo em fazer. Quer dizer, o cristão, ele não é que ele nunca peca, ele peca. A questão é que ele nunca estará feliz em pecar. Nunca estará feliz enquanto ele não progredir um pouco mais. Quando ele percebe alguma fraqueza em sua vida, em sua moralidade, em sua conduta, ele não consegue ficar em paz com o pecado. Ele entende que precisa progredir para distante daquela condição. Então ele vai começar a lutar contra aquela inclinação, aquele pecado, e vai mudando, ele vai avançando, né? O Paul Washer, que diz em uma pregação dele, que a prova de que você creu e se arrependeu de fato, a prova é que você continua crescendo em fé e continua a se arrepender diariamente. Então você vai progredindo. Então o que Deus realiza no ser humano é que ele dá novas disposições. Veja, o indivíduo tem novas disposições, mas ainda existe ali uma luta interior, né? Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5, de que o espírito milita contra a carne contra o espírito. E essa é uma questão assim que Deus deixou, né? Que bom seria que Deus mudasse o coração e levasse o indivíduo para o céu na mesma hora. Mas o que é que ele faz? Quando você está no mundo, antes de ser uma nova criatura, você só tem, por assim dizer, uma natureza, uma disposição. É o pendor da carne, é o único que rege. Quando você recebe a nova natureza em Cristo, ele vai tirar o poder do pecado, que é o poder de me lançar no inferno e de me condenar, mas não vai tirar a presença do pecado. O pecado continua presente, lutando contra mim, né? O Lutero usando uma ilustração, ele disse que achava
que o velho Adão havia morrido nas águas do batismo, até o dia em que ele descobriu que o infeliz sabia nadar, né? Então, esse velho Adão, vez por outra, quer aflorar. Eu poderia ilustrar a vida do ser humano como um barco. Um barco, ele tem o timoneiro e ele tem ali o leme, né? O leme. O ser humano, ele é essa embarcação. E ele está aqui nas águas agitadas. Vez por outra, a carne quer assumir o timão, né? Quer virar o barco nas suas próprias direções. Quer inclinar o barco das nossas vidas para as águas mais calmas, da conveniência, né? Da satisfação momentânea, entendeu? Uhum. Por outro lado, o espírito está com a mão do outro lado do timão, buscando girar o leme do barco para a direção da vontade de Deus, aonde o indivíduo pode ter paz mesmo em águas turbulentas, entendeu? E nessa luta interior, o nosso dever enquanto cristão é sempre permitir que as duas mãos do Espírito estejam agarradas ao leme do barco, para que ele sempre seja dirigido na direção da vontade de Deus. Só assim nós sairemos das águas tumultuadas dessa vida ao porto desejado da vontade de Deus. Bonita ilustração. Acho que traz esclarecimento, né? Uma coisa importante, Luiz Carlos, sobre assim, a palavra amor que eu li certa vez, né? É que o amor ele está muito ligado ao desejo de fazer a vontade do outro. Quando você ama alguém, você quer fazer tudo para agradar aquela pessoa. É interessante demais isso. Ó. É interessante. Por quê? Porque você abre mão muitas vezes de algo que você quer, que é do seu gosto, da sua preferência, mas você sabe que a sua esposa, a sua namorada, né, gosta de um determinado lugar, de uma determinada comida. Você então, não, vamos, né, para aquele restaurante, vamos para aquele lugar, porque você quer agradar aquela pessoa. Então você está abrindo mão da sua vontade, né, para fazer a vontade daquela outra pessoa. Assim também, quando a palavra de Deus nos diz para que nós amemos, né, o Senhor de todo o nosso coração e tal, e você citou até o texto de João, né, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então, na verdade, quando nós amamos ao Senhor, temos esse coração inclinado, né, a Deus, nós abrimos mão da nossa vontade. Interessante. Né? Minha vontade é, sei lá, fazer determinadas coisas, ir para festas e tal. Mas a vontade do Senhor me diz que eu devo me manter puro, que eu devo me manter santo. Então, como eu amo o Senhor, eu vou, né, buscar fazer a vontade dele. Né? Porque o amor nos leva a fazer a vontade de outrem, do outro. Muito bom mesmo. Um coração consciente. E aí, eu quero que você traga aqui também essa explicação sobre esse coração consciente, né? O que esse novo coração é capacitado a fazer. Que ele traz essa palavra consciente e o que isso, assim, né, quer dizer. Note, o novo coração dado por Deus e transformado pelo Espírito é capacitado a viver em obediência, discernimento e sensibilidade espiritual. Obediência, discernimento e sensibilidade espiritual. Em primeiro lugar, a obediência. Como você bem colocou, essa relação do amor leva o indivíduo a priorizar o bem de outrem, né? Em detrimento do seu mesmo, né? Ele está disposto a se sacrificar. Logo, se um deu a vida por todos, né? Nós também devemos estar dispostos a entregar a nossa vida, por assim dizer, se sacrificar, por assim dizer, para a vontade dele ser estabelecida. Você falava, e eu me lembrava, como na minha experiência, muitas vezes e isso é uma coisa que você vai se disciplinando, né? Uhum. Você vai gerando essa disciplina dentro do lar. Fiz agora dia 31 de outubro,
15 anos de casado com meu sol, né? Meu sol. Até falei para ela que para me mostrar a sua graça, Deus me deu a cruz. Mas para me revelar a sua extravagância, Ele me deu a Solange, né? O meu sol. E aí... Ela se derreteu todinha. Toda mulher é uma luta e o solteiro, acima de tudo, é um guerreiro, né? Então a gente tem que estar na guerra ali sempre planejando, promovendo maneiras de aquecer o amor dentro do lar. Às vezes, hoje em dia, às vezes até um chocolate que eu ganho lá no aniversário, ou alguma lembrancinha, embora eu goste de chocolate, eu não consigo, vou comer aqui e tal. Se eu fosse solteiro, né, não pensaria, né? Não pensaria, só estaria pensando em mim, em meu bem. Mas esse chocolate ela gosta, então eu já penso, sabe? Tem essa coisa. Isso é uma coisa que eu aprendi com ela, né? Eu aprendi mais com ela, né? É uma atitude muito comum nela. E os meninos também. Os meninos têm muito isso. Às vezes, eles estão comendo uma bobagem, eles dizem, vamos deixar isso aqui pro papai, né? Tem essa prática. É a prática o desejo de fazer o bem para o outro. Num relacionamento, você, quando fez uma aliança no altar, você se propôs a viver a sua vida inteira empenhado em fazer o bem para aquela pessoa, para que ela se tornasse cada vez mais feliz, mais completa e melhor. No relacionamento com Deus, não é diferente. Aliás, é até maior isso. O que Cristo fez por nós nos constrange, de tal maneira que nós temos que viver para agradá-lo. O nosso amor por Ele nos leva a estar dispostos a obedecê-lo. Obedecer a Ele é gratificante. A maior glória da obediência é a própria obediência em si. É o sentimento de dever cumprido. Não é eu vou fazer isso para conseguir aquilo de Deus. Não. O que eu quero é poder ser visto como um servo que opera bem as obras do meu Senhor. Nisso buscando agradá-lo. Então, o novo coração, ele recebe a capacidade de viver em obediência. Tantos pecados que eram difíceis do indivíduo se libertar, em Cristo, ele recebe a capacidade e a graça para fazê-lo. Olha, se eu mostrar para o senhor, o meu pai, eu já contei aqui, eu acho, para os irmãos, o meu pai, ele era extremamente viciado em cigarro. O meu pai. Era tanto, pastor Josué, que ele acordava, às vezes, de madrugada e não tinha cigarro, e ele abria a porta de casa e saía na rua procurando alguma bituca de cigarro para poder fumar e matar à vontade. Isso era o meu pai. Quando o Senhor o constrangeu e o salvou, ele não suportava mais o cheiro do cigarro. Eu contei aqui, não lembro qual foi a lição que nós estivemos falando, e eu contei esse testemunho, não foi? Eu acho que eu contei. E o pai, ele até relutou um pouco, mas assim, no momento, né, que ele estava ali de angústia, no outro dia após a conversão, ele disse que já sentiu aquela tristeza, angústia, o cheiro causava mal. E eu via o meu pai, quando ele chegava perto de alguém que estava fumando, ele ficava indignado, assim, ele não suportava o cheiro e saía de perto. Então ele sentia ojeriza mesmo ao cheiro do cigarro. Isso é a capacidade que o Espírito dá ao indivíduo de obedecer a Deus. Eu poderia até colocar aqui com uma sensibilidade espiritual, né? Que era a terceira questão. A primeira seria obedecer, ou seja, os mandamentos não são mais pesados ou penosos. O indivíduo tem prazer em obedecer, ele quer obedecer, se exercitar na obediência cada vez mais. Ele tem discernimento. Paulo fala que o que é espiritual discerne bem todas as coisas e ele de ninguém é discernido. Note que uma das coisas que isso significa, as coisas, o homem carnal, ele não compreende as coisas espirituais. Então, o que nós estamos falando aqui só faz sentido na mente de alguém que foi convertido, né? Só faz sentido na mente de uma pessoa convertida. Uma pessoa não convertida, ela vai dizer assim,
Ah, eu não quero ser crente não, porque ser crente você tem que deixar de fazer tanta coisa. Olha que bobagem. Essa é a coisa mais insignificante que um cristão vai pensar. O que ele vai deixar de fazer? Não. Quando o cristão ele pensa na condição em que ele se encontra depois da redenção, ele não consegue pensar no que ele deixou ou o que ele tem que deixar. Ele consegue pensar somente no que ele ganhou em Cristo. Né? Alguém disse assim, eu não perdi nada em receber a Cristo. Eu ganhei tudo. Né? Então, eu não penso nada que eu perdi. Então, somente uma mente espiritual tem a capacidade de discernir o que recebeu, em detrimento daquilo que, para o mundo, ele perdeu. Né? Paulo, por exemplo, em Filipenses capítulo 3, ele coloca ali, como eu costumo ilustrar, a bandeja das vantagens. Né? Aí ele diz assim, se alguém ousa se gloriar na carne, eu poderia muito mais me gloriar. Circuncidado ao 8º dia de nascido, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, né? da tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim, segundo o zelo que há na lei, fui perseguidor, né? Segundo os pré-requisitos da lei, eu fui irrepreensível, e segundo o zelo que há na lei, eu fui perseguidor da igreja. Então ele coloca aquilo ali fazia com que os judaizantes ficassem lambendo os beiços. Paulo, isso é tudo que um homem desejaria ter na vida. Aí Paulo diz assim, mas o que para mim era lucro, reputei perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo isso perda, considero como refúgio para que eu possa alcançar mais a Cristo. Então, você tem discernimento espiritual de que o que você recebeu em Cristo é infinitamente maior do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Então, o que esse novo coração é capacitado a fazer? A obedecer, a discernir e a ter sensibilidade espiritual para compreender e responder à vontade divina. Eita bênção. Terceiro subponto, irmão Luiz Carlos, Deus vê o coração. E há um provérbio que diz, né? Coração dos outros é terra que ninguém anda. Isso se aplica também para Deus? É engraçado mesmo. Coração dos outros é terra que não se anda, né? Deixa eu só deixar uma ilustração para ajudar os irmãos nesse segundo ponto. O coração do homem é como uma terra. O novo coração é como um solo que foi bem preparado pelo Espírito de Deus, bem preparado por Deus, e ele está pronto para frutificar tão logo entre em contato com a semente da palavra de Deus. Então é um solo que é acessível, sabe? Você sabe que vai produzir se colocar ali. Então toda vez que Deus leva a sua palavra ao coração de ao indivíduo que tem um coração modificado, transformado por Deus, ele sabe que está investindo em um terreno fértil, vai frutificar, né? Vai gerar. Agora, coração dos outros é terra que ninguém anda, isso não vale para Deus, né? Deus conhece o coração. Porque às vezes nem mesmo o marido conhece a esposa que tem. Assim, a gente conhece e tal, depois de um longo tempo. Em muitos aspectos. Mas há coisas que de repente uma pessoa com quem a gente vive há tantos anos revela algo, né, da sua personalidade, um aspecto assim que a gente não conhecia, né? Pode acontecer isso. Então... Em certos aspectos, assim, nós conhecemos a pessoa com quem convivemos de muitas maneiras, mas não conhecemos como Deus conhece, né? Aliás, nosso conhecimento é tão limitado que até nós mesmos não conhecemos, né, a nós mesmos completamente. Quer dizer, existem muitas coisas em nós, em nosso interior, que nós não sabemos, né? O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz que Deus sonda e conhece e prova os seus caminhos, né? Deus sonda os corações, ele conhece os corações e de longe conhece o meu pensar, né? A palavra nem chegou à sua boca e Deus já sabe dela, né? Quando da ocasião que Samuel vai separar um dos filhos da casa de Jessé, o belemita, Deus deixa claro para ele, não atentes para a aparência, porque o homem olha para a aparência, mas Deus vê o coração. Note, ele tinha dito há pouco tempo antes, quando foi separar Saul para o reino, ele disse, eu vou dar um rei conforme o coração do povo. Não é interessante isso, né? Eu vou dar um rei conforme o coração do povo.
quando o povo olhou para Saul, o povo se admirou. O povo disse, rapaz, este sim. Esse é um rei à altura das nossas demandas, das nossas exigências. Começava pela altura mesmo. Ele era mais alto, né? Em Israel, um dos homens mais altos que existia. Era quase um gigante. É. E não teve coragem de enfrentar o gigante. Não teve coragem de enfrentar o gigante. Ele foi capaz de colocar o gigante frente a frente com uma criança. Olha que tipo de homem é Saul. Ele é covarde, né? É um homem dúbio, um homem com dois corações. Aliás, um homem dúbio é mais significativo do que ele. Ele é inconstante. O homem dúbio é o Balaão, né? Balaão é dúbio, mas Balaão é grande, tanto quanto faz o mal, como quando faz o bem. Ele é grande em duas coisas. Ele é perverso e ele é admirável em suas palavras, em sua eloquência. Tá entendendo? Balaão você pode parecer em certos aspectos com Saul, mas Saul é pequeno em todas. Ele é medíocre. Ele é medíocre. Ele diz: eu reservei esses bois porque eu temia o povo. Depois ele diz assim: não, eu reservei para adorar a Deus. Ele teme a opinião alheia. Ele é pequeno, medíocre. Esse é o rei que é segundo o coração do povo, né? Um rei inconstante, um rei medíocre, pequeno. Aí, quando Samuel vê os filhos de Jessé, todos eles que pareciam ter o porte de um rei, e o Senhor, não é desses. Não é desses. Aí ele vai e aponta o menino Davi. Observe que quando Davi chega ao posto de rei, as iniciativas dele são todas opostas à de Saul. Enquanto Saul resolvia obedecer às demandas do povo para agradar ao povo, para agradar a si mesmo, e sempre desprezava a Deus, Davi, o primeiro intento, a primeira grande obra dele foi conquistar Jebus. Quer dizer, uma cidade filisteia no meio de Israel. Se existia algo mais desonroso para Deus do que aquilo, eu não conheço. Davi disse: não pode. Não pode. Está no meio de Israel essa cidade. Essa cidade tem que ser do Senhor. E ele conquista Jebus, se torna Jerusalém, né? Cidade do rei. Uma cidade extremamente significativa para a história de Israel. Posteriormente, ele resolve que vai reaver a Arca da Aliança, que estava acumulando poeiras no porão da casa de um sacerdote aposentado há mais de 20 anos. Ele diz: não, como é que eu vou trazer a mim a presença de Deus? Trazer a presença de Deus de volta para o lugar, né? E posteriormente ele assenta em seu coração de que não é justo ele estar vivendo em um palácio enquanto o Senhor habita em tendas. Então eu preciso construir aqui. Até o Senhor fala para ele. E é interessante, porque Deus diz assim: Davi, tu vai construir casa para mim? Aí o Senhor diz: não, Davi, eu vou construir uma casa para ti. Quer dizer, Deus está dizendo assim: eu me agrado. Isso aqui está dentro dos meus planos, mas você não tem condições de fazê-lo. Eu vou fazer. Você tem mãos sujas, mas eu vou lhe dar um filho de paz. E nos dias dele, eu vou trazer essa casa. Então, nota como é uma pessoa que Deus vê o coração. Ele sabia exatamente quem era aquele homem, né? E conquanto ele tivesse as suas fraquezas, havia essa profunda sensibilidade em seu coração, no sentido de reconhecer os seus pecados, né? Até uma vez eu vi uma pessoa dizer assim: mas Davi confessou o pecado e veio se arrepender depois que foi revelado pelo profeta. Bom, mas se arrependeu, não foi? Tá entendendo? Se arrependeu, e se arrependeu de verdade. De verdade. Tanto é que Deus guardou uma porção significativa de suas confissões e arrependimentos, como nos salmos mais belos de contrição da Bíblia, o Salmo 51. E o 32. Né? Exatamente. Está ali. Entendeu? Como Deus que vê o coração. Bom, Luiz Carlos, eu não sei você, mas essa capacidade divina, né, de ver o coração, eu acho que ela me dá temor,
Uhum. Em vez de, assim, eu sei que de certa forma, Deus vê o coração e tal. Mas você pensar numa pessoa que sabe tudo que você pensa, tudo que você, né, tem, guarda no seu coração, e saber que existe alguém que sabe de tudo isso, né? Assim, realmente é assustador. É assustador. Porque o ser humano, ele procura... Nossa vida é completamente exposta. O ser humano procura esconder, né, muitas coisas da sua vida, né? A gente mostra as coisas mais bonitas, conta num livro, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Mas para chegar e dizer, rapaz, eu fiz essa coisa feia aqui, é difícil contar. É verdade. Né? Mas então, assim, Deus vê o coração e é por isso que ele é capaz de julgar as intenções, né? Deus não julga as ações somente. Deus julga as intenções. Deus julga as intenções, porque ele conhece o profundo do coração humano, né? Então, eu acho assim... É claro que Deus é diferente de qualquer ser humano. Ele não vai te expor, não vai como se alguém conhecesse os seus problemas, os seus pecados, as suas coisas, né, erradas. Ele não é uma pessoa, talvez, fizesse até uma chantagem, né? Deus não. Deus, a intenção dele é de nos abençoar, né? E tentar tratar o mal que há em nós, trazendo para nós assim um novo coração, uma nova uma vida transformada, né? Mas é importante que a pessoa tema diante disso, né? Isso. E procure buscar as verdadeiras intenções, porque quantas ações boas aparentemente as pessoas fazem, mas que as intenções daquela ação são escusas, são intenções más, perversas, interesseiras. Isso. Então, o que a gente tem que procurar é fazer as coisas corretas, mas com as intenções corretas também, né? Não basta fazer o certo, tem que fazer porque o certo. Porque Deus não vai certas. julgar apenas, doei todos os meus bens, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 3, né? Ainda que eu doasse todos os meus bens aos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado, tivesse os dons, né? E todos os dons. Se não tivesse amor. Se não tivesse amor, quer dizer, Deus busca a intenção do coração, né? E a intenção correta que ele deseja de nós é as coisas feitas pelo amor, né? Desejando o que é bom. Existem até pessoas, né, que dizem assim, só Deus pode me julgar, né? Acho que foi o Walter McAllister que disse assim, isso não te causa medo, né? Porque ele é justo, ele não vai fazer média com ninguém. Ele é justo, ele conhece as intenções. E, de fato, isso deveria despertar na consciência de muita gente. E até essa questão levantada pelo Senhor é boa para a aula, para exortar alguém que interiormente mantém algumas práticas de boas obras com vistas apenas a agradar a homens, né? E Deus conhece os corações, ele conhece as motivações, ele sabe. E no final das contas, tem uma frase que foi marcante na vida de John Piper. Ele escreve no livro Não Desperdice a Sua Vida. Ele diz, somente uma vida logo passará. Uma vida logo passará. Mas somente o que for feito para Deus permanecerá. Então, do que vai adiantar o indivíduo fazer coisas para impressionar os outros com intenções realmente de receber elogios, por exemplo, de receber favores por causa disso, se no final das contas essas obras serão palhas, né? Não suportará o fogo do juízo de Deus, né? O juízo de Deus. Então não vai adiantar de nada, vai ser tudo em vão, né? Tudo em vão. Muito bom, irmão Luiz Carlos. Dá para a gente conversar mais sobre isso, mas vamos adiante aqui. Vamos. Sinopse do segundo ponto é: o coração novo é inclinado para Deus, consciente da sua vontade e sabe que Deus conhece todas as coisas, né? O terceiro tópico é promessas para o coração. E eu não vou dividir aqui os subpontos, vou pedir apenas que você elenque quais são as promessas para o novo coração, né, que o comentarista trouxe, e fale rapidamente sobre cada uma delas. Ok. Na lição 7, irmãos, o comentarista apresenta
várias promessas específicas de Deus para o novo coração. E aí, abordando aspectos fundamentais para o crescimento espiritual e a experiência de vida cristã. As promessas que ele levanta aqui são 3 promessas, né? Um coração feliz, um coração cheio de amor e a paz no coração. Se nós observarmos bem, a primeira coisa que ele oferece é um coração feliz. Coração feliz. O coração alegre, Provérbios 17, 22, diz, coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Um cristão que conhece isso como uma promessa de Deus para a sua vida, pensemos em dias como os nossos, em que talvez estejamos aí às portas de grandes, assim, grandes moveres de perseguição contra o povo de Deus. E se nós pensarmos bem, esses dias que antecedem a vinda do Senhor serão dias de profunda aflição, né? Como diz a profecia lá em Daniel capítulo 7, serão dias que serão de profunda aflição. Esses dias, como os nossos, que são tumultuados e turbulentos, os cristãos são constantemente bombardeados por pressões, por preocupações, por ansiedades, por medos, por receios. Um cristão conhecedor do Deus de promessa, Deus de aliança, ele pode ir diante de Deus com a promessa de um coração feliz, um coração alegre, e reivindicá-la para si, para que o Senhor possa preencher o coração desse cristão com alegria, com satisfação. O Agostinho de Hipona, ele tem uma frase que eu acho que eu vou conduzir ela para o resto da minha vida. Ele diz assim: fizeste-nos para ti, ó Deus, e para ti somente, e inquieto estará o nosso coração, enquanto não repousar em ti. De certo Confissões de Agostinho. O Senhor nos deu a promessa de um coração cheio de contentamento e alegria. O cristão, ele deveria reivindicar tal promessa nesses dias turbulentos, né? A prova, uma das provas vistas nisso é, por exemplo, no exemplo daquele pastor que teve as suas filhas perdidas em um naufrágio, né? Ele teve que ficar, e a esposa e as filhas viajaram num veleiro, e ele pretendia ir posteriormente para encontrá-las, mas o navio afundou. A esposa, que foi salva, né, depois de dias, mandou um telegrama para ele. Não conseguia ligar, só muitos anos atrás, há mais de um século. Então ela vai mandar um telegrama. O telegrama tem que mandar mínimo de palavras possíveis, né? E ela manda as palavras seguintes: salva, porém só. Para ele saber que ela está salva, mas as filhas morreram. Ele consegue a viagem, embarcar de viagem para encontrar a esposa, e a história conta que ele, passando próximo ao lugar aonde o outro navio havia sido sepultado no seio dos mares, ele olha a distância. Imagine como estaria o coração de um pai, sabendo que as filhas estão presas lá embaixo, no coração do oceano ali. Nunca seriam mais resgatadas por homem algum. Qualquer pai estaria em desespero. E eu não digo que ele não estava triste, mas foi ali que Deus lhe deu a inspiração para compor o hino Sou Feliz, né? Se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ó certo eu estou, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estou. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então, somente a graça de Deus pode produzir uma alegria que suplanta toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza, toda a ansiedade. Então, cada cristão poderia ir diante de Deus, fazendo menção ao texto do Spurgeon, né? Do talão de cheque do banco da fé.
e ir com esse cheque e sustar essa bênção para a sua alma, para que o seu coração se alegre. Uma outra bênção é um coração cheio de amor. Em Romanos 5:5, Paulo fala que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e enche o coração do cristão de amor. Um coração que era habitado por mágoa, por desprezo, por angústia, por orgulho, né? Esse coração agora mudado é um coração que tem novas disposições. Essas disposições afetuosas vêm direto do Espírito de Deus para o coração de um cristão. Imagine um cristão que está enfrentando problemas com mágoa, né? Um coração amargurado. É um cristão que pode desfrutar da parte de Deus uma manifestação profunda deste amor. Ele já ama. Mas imagine um cristão necessitado de experimentar uma vez mais uma porção dobrada desse amor em seu coração, para ser mais perdoador, para ser mais servo, né? Para ser mais disponível, para tratar as coisas de Deus com o coração mais abnegado, né? Então, amor. E em terceiro lugar, nós temos aqui nós temos a paz no coração. E no terceiro ponto ele fala de o penhor do Espírito no coração. É interessante porque ele usa a expressão do penhor aqui, baseado em 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22, e ele relaciona também com Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, e é muito interessante porque nós recebemos o penhor, mas lá em Efésios Paulo usa dois sentidos para essa presença do Espírito. Ele usa o selo, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, né? Então ele é o selo e o penhor. São duas realidades, duas faces de uma única realidade espiritual. A presença do Espírito no coração é primeiro o selo, o penhor, que é a primeira parcela, né? Digamos que o indivíduo comprou um imóvel, comprou umas terras, naquele tempo era assim que fazia. E ele tinha um determinado prazo de tempo para dar todo o valor daquela terra. Mas ele precisaria deixar um penhor por ela, né? Uma porção do valor, né? Uma garantia de que aquele negócio não poderia ser desfeito. Então ele lhe dava um penhor. Olha que coisa maravilhosa é a presença do Espírito no coração. Ele é o penhor de que aquilo que Deus começou em mim, ele não abandonará no meio do caminho. É a garantia. O céu não é uma possibilidade, ele é uma realidade na vida daquele que tem um novo coração. Porque penhor também, hoje existem as casas de penhores, né? Em que você está precisando de algum recurso, empréstimo, e você tem uma joia, você vai lá, né? Tem hora, é feita uma avaliação, essa joia vale tanto, aquele dinheiro lhe é dado, você deixa a joia lá, com a promessa de resgatar. Isso. Né? Se você não voltar lá para resgatar, você perde a joia. Mas como geralmente essas joias são algo de família e tal, a pessoa usa aquele valor, né? Depois ela consegue angariar mais, ela vai lá, resgata a joia, quita a dívida, assim também, né? O Espírito Santo, ele é a garantia de que Deus, ele vai nos levar de volta. Exatamente. Né? Ele deixou aqui o seu Espírito, ele vai levar de volta. Então é a garantia de que nós e vamos para o céu, né? Vamos para ele. Um outro símbolo é o selo, né? O selo. O selo é um sinal de proteção, é um sinal de pertencimento, né? É um sinal de validade de algo. Então tá com o selo, né? Um rei, quando mandava uma carta, né? Ele colocava o selo do seu anel, o seu sinete,
e aquilo era algo inviolável, né? Então, o selo, a presença do Espírito, é um selo de pertencimento. Nós pertencemos a Deus, não somos de nós mesmos, não pertencemos ao mundo, não pertencemos ao diabo. Nós temos o selo do Espírito em nós, que é um selo de pertencimento. E é interessante, porque o nosso comentarista está arrematando todo o conteúdo, falando que este selo está no coração, né? Não está no corpo, não está está no homem interior, sabe? No âmago do nosso ser. Essa obra foi feita de dentro para fora, nos mostrando que somos pertencentes a Deus. A sinopse do terceiro ponto diz: Deus tem promessas de um coração novo, feliz, cheio de amor, que é do amor que é derramado pelo Espírito Santo. Bom, Luiz Carlos, faça as suas considerações finais e a gente encerra esse longo estudo aqui. Meus irmãos, eu sou muito grato a Deus por isso e espero que essa aula tenha encontrado você num dia bom e com muito desejo de refletir sobre esse conteúdo e que ele sirva para a sua edificação, que alguns insights, algumas coisas que tenham sido transmitidas aqui sirva para enriquecer a sua aula posteriormente. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Meus amados irmãos, também somos gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui servindo a Ele em primeiro lugar e a vocês através deste conteúdo. Gente, é sempre uma aula maravilhosa, assim, quando a gente senta um diante do outro, né? Sempre temos companheiros aqui e a gente é edificado, a gente cresce na graça e no conhecimento de Deus, da sua palavra. Tá certo? Esperamos que tenha contribuído, irmão Luiz Carlos. Jesus te abençoe. Amém. Só indicar aqui, irmãos, o livro, que é o livro de apoio, né? As Promessas de Deus, Elinaldo Renovato. O livro está muito bom, irmãos. Adiciona muita coisa ao texto da lição. Mostra de novo, Luiz Carlos. A Débora vai gravar um cortezinho. O livro de apoio está muito bom. E para essa aula, em especial, Finalmente Vivos, do John Piper. É um livro que todo ele é um tratado sobre a regeneração e o novo nascimento, o que acontece quando nascemos de novo. Então vai valer muito a pena a leitura desse conteúdo para o preparo de sua lição. Que Deus abençoe, meus irmãos. Meus amados, fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.